por favor. Uma felicidade estar com vocês hoje, entendendo que Deus tem grandes coisas aos nossos corações, depois de entregarmos a Deus um período de adoração. Quero agradecer a vida do pastor presidente, setorial, do pastor Domingos. Deus abençoe, obrigado pela hospitalidade. Agradecer também pela vida da sua esposa, Macleide. Deus abençoe a todos os pastores e obreiros, e principalmente aos coordenadores. Deus abençoe. Fiquei tão feliz que a camiseta serviu em mim. Fiquei muito feliz. Há 100 dias atrás você entenderia isso. 100 dias atrás eu fiz uma bariátrica e aí eu já eliminei 36 quilos. Só 2 deu glória, o resto tudo com inveja. Inveja é uma desgraça. Eu prego já há muito tempo e a sensação de chegar no congresso e colocar a camiseta é muito feliz, muito feliz. Eu tenho uma mensagem de Deus para o coração de todos, não só dos adolescentes. Então eu queria muito que vocês abrissem a Bíblia em Mateus capítulo 6, por favor. Capítulo 6. Eu estive há 30, 40 dias atrás em Moçambique e tive a oportunidade de dar um abraço na Juliana, no nome do Senhor. Glória a Deus. Capítulo de número 6, verso 33, é o tema de vocês. 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos ler de novo? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Vamos dar base a esse texto? Abra comigo o capítulo 13 de Mateus, verso 33 a 35. Capítulo 13, verso 33 a 35. Outra parábola lhe disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que todo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem palavras. Verso 35. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Deixe sua Bíblia aberta, adolescente, jovem, adulto, não feche ela em momento algum. Eu estava dizendo ao pastor Domingos que eu sei muito bem qual a importância de um congresso de adolescentes e cantar no congresso de adolescentes, crescer na igreja. Eu não tenho nenhum testemunho macabro. Eu cresci na igreja, eu namorei na igreja, noivei na igreja, casei. Minha esposa hoje me acompanha comigo. Na verdade foi ela que me cantou num congresso como esse. Eu sou de uma época na igreja que às vezes os pastores diziam assim: igreja não é lugar para namorar. Eu nunca fui para balada, tinha que namorar onde? Foi aqui que eu conheci minha esposa, no congresso, não em outro lugar. Eu cresci na igreja. Eu sou a 3ª geração de pastor da minha família. E é engraçado crescer na igreja. Há uma grande guerra. Grite bem alto: guerra. Porque você pode crescer na igreja e a igreja não crescer dentro de você. Você pode entender sobre reino, mas não conhecer reino nenhum. Você pode conhecer sobre liturgia de culto, mas não conhecer o Deus da liturgia.
Você pode conhecer sobre a história denominacional, mas não conhecer o Deus da história. Por isso que o tema de vocês é: a minha prioridade é Deus. E o texto base é Mateus 6,33. Eu penso que na minha pouca instrução, é o texto mais deturpado de todos os tempos. Primeiro que nós estamos acostumados a reproduzir aquilo que ouvimos, e muitas das vezes o que ouvimos não é bíblico. Quantas das vezes você viu a citação desse texto de Mateus 6,33? Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas. E quando você lê esse texto, você é confrontado que nesse texto nunca houve demais. Porque o texto não está preocupado com o futuro, o texto está preocupado com o passado. Estas, do capítulo 6, do verso 1 ao 32. Porque o texto está claro em dizer: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e estas, que eu acabei de falar. A gente está preocupado tanto com o futuro e esquece de cumprir a ordenança que Deus já liberou. Na verdade, eu estava dizendo outro dia que o Evangelho tem uma grande problemática. É sempre mais fácil olhar para o futuro. É sempre mais fácil olhar para o passado. Por isso que nós vivemos no meio dos adolescentes e jovens ansiedade, depressão e automutilação. Porque a ansiedade é excesso de futuro. O que é depressão é excesso de passado. O cristianismo não está preocupado em lhe dar um retrovisor para olhar para o passado. O cristianismo não está preocupado em lhe dar um binóculo para olhar para o futuro. O cristianismo é a única religião que tem a preocupação de lhe dar um espelho para você olhar o seu presente. Porque se você continuar do jeito que você está, o seu futuro será igual ao de hoje. Por que o cristianismo nos apresenta um espelho? Porque o cristianismo é o único segmento que não está preocupado com o pecado alheio. Ele quer revelar os confrontos e a deformidade que você tem. Por isso que o reino de Deus é muito diferente da mentalidade religiosa. Porque quando você é religioso, você olha o defeito alheio. Mas quando você entra no reino, você percebe que você só está no reino por causa da graça e da misericórdia. Nada do que você vive é mérito seu ou tanto que você faz. Tudo que você vive é resultado da cruz e da misericórdia e da graça de Deus. Quando você abre o texto no livro do Êxodo, capítulo de número 8, é uma das peças do tabernáculo, o que nós chamamos de bacia da purificação. Deus vai dar uma ordem a Moisés dizendo: farás a bacia de bronze, entretanto, pede para as hebreias trazerem espelhos, para que possam ser derretidos, e a bacia possa ser confeccionada. O que é cristianismo? É entender que antes de entrar no Santo e no Santíssimo, eu preciso olhar as minhas deformidades. Há um espelho, há uma água, há uma purificação. E antes de eu entrar no reino, eu preciso me lavar. Eu já termino. Toda vez que eu falar que vou terminar, tem mais uma hora. Então eu ganhei mais uma hora. Se você entender que o reino de Deus é diferente do contexto religioso, que muitas das vezes a gente acredita, a gente vai entender a princípio, a primícia da graça nos textos veterotestamentários. Ninguém que vê a glória de Deus consegue ver os defeitos alheios. Lembra o que diz a Bíblia? No capítulo 6 de Isaías: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O seu séquito enchia o templo. Havia serafins acima deles, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobre os rostos, com 2 cobre os pés, e com 2 voam e clamam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ele está vendo a glória. E olha o que me deixa maravilhado nisso. O texto diz: e eu olhei e disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito num povo de impuros lábios. Se a glória de Deus não refletir a deformidade que temos, nós nunca entraremos no reino de Deus.
Então o reino de Deus é um assunto sério. A prioridade de Deus é um assunto sério. Se o meu foco é Deus, se o meu alvo é Deus, nós temos um problema. Por que é esse grande problema? Porque precisamos nos esvaziar, entender que a gente é falho mesmo. De cunho proposital eu li esse texto, é de propósito mesmo. Às vezes a gente fica pensando que todo sermão passa por o Espírito Santo falar ao seu ouvido. Eu gosto da expressão de um dos mais brilhantes teólogos londrinos, inglês, chamado John Stott. Ele diz que existem sermões que são herdados, aquele que você ouve e reproduz, você herdou. Existem sermões que são revelados, o Espírito Santo te revela, fale isso, essa noite é isso que a minha igreja precisa. Existem sermões que são doutrinários, são sermões que o Espírito Santo precisa falar, é uma necessidade diária da igreja. E o meu sermão hoje é doutrinário, uma necessidade vital. Jesus vai falar de forma parabólica. Por que Jesus vai falar de forma parabólica? Qual é a ideia dele? Eu gosto da expressão de John Maxwell. Ele vai dizer bem assim: muitos se comunicam, mas poucos se conectam. Jesus está usando o mecanismo de se conectar. Ele não quer só se comunicar. Você já viu gente que fala e fala brilhantemente, tem uma oratória, tem um português muito bonito, e quando ele termina de falar, você diz: cara, que fala linda, mas eu não entendi nada do que ele falou. É o tipo da pessoa que se preocupou muito mais com a oratória e se esqueceu de se conectar. Pastor, o senhor está fazendo apologia ao indivíduo que não fala bem? Pelo contrário, é sua obrigação ter uma boa oratória, mas você precisa entender que a maior obrigação do Evangelho é conectar pessoas ao Evangelho. Não dificulte o reino, facilite o reino. Pare de dificultar. Estou com vontade de falar uma coisa, mas eu não posso brincar. Tem pregador que dá chatice de ouvir ele, porque ele parece mais um narrador de futebol. Você não entende nada do que ele está falando. Você só dá o glória no final, porque a igreja reage conforme a tonalidade vocal. Jesus nunca gritou. Pastor, o senhor está fazendo apologia a grito? Sim, porque sermão não é lugar de gritar. O sermão é lugar de conectar. Oh, glória. Irmão, quantas vezes você está no culto e alguém está falando, daqui a pouquinho a igreja dá glória, você diz: vou dar glória também, já que todo mundo está dando. Será que você nunca foi num culto que às vezes a pregação ou a mensagem você não entendeu nada, mas o fogo caiu, o poder desceu, e alguém te pergunta no final: como é que foi o culto? Eu não entendi nada, mas que foi poder, foi poder. O reino de Deus é diferente. Eu só posso ter acesso ao reino de Deus se eu tiver compreensão, porque o reino de Deus não é tomado por empolgação, é tomado por razão. Ixi. Pastor, o senhor é tradicional? Irmão, eu sou pentecostal da gema, criado aos pés do pastor Bezerra, acertou 2, irmão. Entretanto, a gente precisa entender que pentecostalismo está ligado com racionalidade. Diga glória a Deus. Diga aleluia, por favor. Eu sou de uma época de jovem adolescente da igreja, que se nós estudássemos faculdade, a primeira coisa que o pastor dizia é: você não pode, você vai ficar fora da igreja. Nós evoluímos. Hoje os nossos jovens e adolescentes são universitários. A gente precisa evoluir e entender que a gente não está falando mais para gente que não entendia, para gente que entende. Agora o grande problema é que a gente está entendendo muito mais da tecnologia do que do reino de Deus. Diga glória a Deus agora. Grite bem alto: Jesus. Mais alto: Jesus. Fala uma história. Ó, Dr. Augusto Cury vai dizer assim: quando você tiver dificuldade de falar com alguém e a compreensão dele for difícil, conte uma história. Quem é pedagogo, quem é educador, ou eu que me ouve, sabe do que eu estou falando. Você usa a linguagem pedagógica e andragógica para conectar os seus ouvintes, quer seja adulto, criança ou pré-adolescente. Jesus está dizendo: o meu sermão não pode alcançar só intelectuais, o meu sermão precisa alcançar todos. Por isso que ele está dizendo: eu vou falar do reino em histórias. Não se esqueça que ele está falando de algo espiritual para um público carnal. Sou eu e você. Ele está falando de algo tão espiritual, tão difícil de compreender. Ele diz assim: se eu for usar uma linguagem espiritual, eles nunca vão
entender. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Eu conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. Se ele diz que ele viu coisas inefáveis, mas se Jesus abrisse a boca para falar disso. Então o que Jesus faz? Ele diz: eu vou falar das coisas espirituais usando as coisas carnais. Meu Deus. Ele está dizendo: eu vou usar coisas que você está acostumado todo dia para você entender que o reino de Deus está mais perto do que você imagina. Todas as vezes que ele fala desse jeito, ele está dizendo assim: eu quero colocar o meu reino dentro de você. Durante 3 anos e 6 meses, Jesus falou quase 40 parábolas. Quantas parábolas? 40. Durante quase 3 anos e 6 meses, quase 40 parábolas, como disse Spurgeon, ele vai falar 18 parábolas sobre o reino. E aqui onde eu preciso que você entenda: buscai primeiramente o reino de Deus. De quem que é o reino? De quem que é o reino? Por que às vezes a gente faz do reino de Deus o nosso reino? Porque no meu reino só entra quem eu quero, mas no reino de Deus só entra quem Ele quer. No reino dele, Ele está no trono, Ele julga, Ele é rei, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. No reino dele eu sou súdito, não sou rei. Eu não digo quem entra e quem sai. Entenderam aqui? Quando você determina para alguém: você não vai para o céu, você está tomando o reino de Deus para você. Mas quando você diz que seja feita a vontade dele, você está dizendo: ele continua rei. Ei, eu não estou dizendo que ele é rei, porque eu conheço muita gente que é rei, que não tem rei. Lembra o malfeitor da cruz? Ele não chama Jesus de rei, porque nem todo mundo que tem título de rei tem reino. Jesus vai destacar a coisa mais importante, ou o malfeitor vai destacar a coisa mais importante que Jesus tem: reino. Ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem é o rei de futebol? Quem? Me apresenta o reino dele. Quem é o rei do rock? Quem? Me apresenta o reino dele. Onde fica? Meu Deus. Quem é o rei do brega? Você não sabe, né? Quem? Reginaldo Rock. Tá por dentro. É da nossa terra, por isso que ele sabe. Eu poderia falar sobre várias pessoas que têm título de rei, mas não tem reino. Jesus não só tem título, ele tem um reino. Por isso que ele diz aqui: está aqui quem é maior do que Abraão, quem é maior do que Moisés, quem é maior do que Salomão. Sabe o que ele está dizendo? Eles tiveram um reino sazonal, mas o meu reino é eterno para todos sempre. Por que o reino dele é eterno? É só ler Gênesis 49:50. A promessa sobre as 12 tribos, e a tribo de Judá é: o reino de Judá será eterno. Por quê? Porque o Messias tem que vir da tribo de Judá, e o reino dele não tem fim. Agora você precisa pensar com o texto. Buscai primeiramente o reino? Não, vamos lá. Buscai primeiramente o reino? Não, vou provocar você. Buscai primeiramente o reino? Pergunta para mim assim: o que é reino de Deus? Está com a Bíblia aberta? Sim ou não? Sim. Então abre aí. Romanos 14:17. O que é reino? Romanos 14. Paulo vai ditar essa carta. Quem escreveu essa carta? Quem escreveu? Não, Paulo nunca escreveu essa carta. Essa carta não foi escrita por Paulo. Está no capítulo 16, verso 22. Foi Tércio que escreveu. Paulo ditou. Essa carta nunca foi escrita por Paulo. Paulo era tão bom no que fazia que ele tinha capacidade de escrever essa carta, mas entendeu que existem pessoas qualificadas que Deus coloca do seu lado. Entende
Entendeu nada? Meu Deus! Dê um glória agora. Volte lá o capítulo 14, verso 17. Paulo está ditando o texto, está escrevendo. Paulo está na casa de Gaio, na cidade de Corintos, e essa carta vai ser enviada a Roma. E ele vai definir duas coisas que o reino de Deus não é. O reino de Deus não é comida nem bebida. Meu Deus! Ó, duas coisas que ele ajunta e vamos dizer assim: ei, deixa eu resumir para vocês. Reino de Deus não é o que você come e nem o que você bebe. Paulo está se consubstanciando em festas. Paulo está dizendo: ei, não acredite que o reino de Deus é quando você numa festa tem um cálice de vinho e um pão para comer, porque o reino de Deus não está associado com festa. O reino de Deus é renúncia e sacrifício. O reino de Deus não pode... O reino de Deus não pode ser 3 dias de congressos, não. Porque o reino de Deus começa na segunda, depois do congresso. Hoje é top, linguagem nossa, jovial, é top. Amanhã vai ser mais top ainda. Domingo, Mega Blast, é top. Mas não se esqueça que hoje, amanhã e domingo é pão e bebida. É na segunda-feira que começa o reino. Que o que tinha na taça já esvaziou e o pão já não existe mais. A gente vai viver a realidade do reino. Se o reino de Deus não é comida e bebida, o que é o reino de Deus? Senão na justiça, na paz e no gozo do Espírito Santo. Justiça, paz e gozo no... Você não dá glória a Deus, pelo amor de Deus. Olha que Paulo está parafraseando. Ei, sua alegria não vem da taça, sua alegria não vem daquilo que você come, sua alegria é provada pelo Espírito Santo. Você não precisa beber, você não precisa se prostituir, você não precisa viver uma vida leviana, porque tudo isso é amor ou prazer ou felicidade temporal, mas a alegria do Espírito Santo. É justiça. Está falando de coisas morais, grite mesmo, moral. Irmão, existe uma catraca da verdade que não pode ser desfeita. Ética, moral e caráter. Eu disse o quê? Mais alto, vai lá. Não dá para separar isso. É disso que ele está falando. O reino de Deus está ligado com a sua ética, com a sua moral e com o seu caráter. Porque eu não posso falar daquilo que eu não vivo. Meu Deus. Diga glória a Deus para Jesus, não só para Ele. Sabe o que diz em 1 Coríntios capítulo 5 e o capítulo de número 6? Ficarão de fora do reino de Deus. Quem? Quem? Os adúlteros, os maldizentes, os fornicadores, os beberrões, os afeminados, os sodomitas. Não entenderam nada ainda. Muitos desses pecados a gente faz ocultamente sem ninguém saber. Então eu posso estar aqui nesse exato momento no púlpito pregando para você, mas ser um desses. E Deus está dizendo: o reino de Deus revela o que está dentro de você. Pergunta por quê, pelo amor de Deus? Só para vocês, olhem para cá nos meus olhos. Quem aqui foi assistir os Vingadores? Teve uns que é crente demais, não foi nem assistir. Quantas horas é aquele filme do Vingador? 3 horas. Toda vez que lança eu vou lá assistir, só para me ver. Cara, olha para cá para mim. As meninas. Quando você está assistindo o Vingador, você quer se parecer com quem? Viúva Negra. Qual outro? Mulher Maravilha, sim ou não? Pastor, por que o senhor está falando
eu vim pregar para adolescente, irmão. Eu não posso usar a linguagem do Vitorino do Senhor para eles. Para os meninos, a maioria deles quer ser Thor, Homem-Aranha. Então, Hulk ninguém quer ser. Pastor, o senhor quer chegar? Tá aqui, 15 de novembro. Quem é que você já assistiu o X-Men? Assistiram X-Men? Qual é o personagem do X-Men que sai uns negócios na mão aqui? Quem sabe? Quem? Wolverine. Quem é que sabe o nome do ator que interpreta Wolverine? Quem sabe? Só levanta a mão para me contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 8. A igreja tem 700 pessoas e 8 sabem o nome dele. O nome dele é Hugh Jackman. Ele não é americano, é australiano. É isso, hein, mesmo? Pastor, onde o senhor quer chegar? Calma, vou chegar no texto. Eu estou contando uma parábola para você. Porque o que Jesus fazia era pegar coisas comuns e conectar com coisas espirituais. Hugh Jackman faz o papel de Wolverine. No meio de uma plenária dessa, só 8 sabem o nome dele. Possivelmente Hugh Jackman já fez outros e outros filmes após o papel de Wolverine, sim ou não? E toda vez que você vê ele em cena, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Mas a pergunta é, ele é Wolverine? Mas onde o senhor quer chegar? A vida sem o reino de Deus é uma vida de papel, é uma vida de ator, que se confunde entre aquilo que você não é e o que você deve ser. É possível que muita gente, muitos de nós estejamos na igreja sendo um Wolverine, e muita gente dizendo que top, mas aquilo não é quem somos de verdade. E nesse primeiro dia Deus está dizendo, é tempo de entrar no reino, é tempo de entrar no reino, é tempo de entrar no reino, é tempo de entrar no reino. Não é fácil não, irmão. Entrar no reino é a coisa mais difícil que existe. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas 3 padrões morais que se manifestam não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Em todo o ministério de Jesus, o que ele mais combateu, por isso que eu disse a história de Hugh Jackman, Jesus vai combater pessoas. Alguém diz assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Isso é para nós, mas para Jesus, ele não precisava brigar com os demônios. A Bíblia diz que quando ele chega em Gadara, nem expulsar demônio ele expulsa direito. O texto diz que quando ele coloca o pé, vem um endemoniado e se prostra aos seus pés. Marcos capítulo 1, o texto diz, e Jesus entrando na sinagoga, um demônio gritou. Jesus não estava nem falando. A maior guerra que Jesus teve durante 3 anos e 6 meses foi contra a gente chamada de hipócrita. Cristo bem, que hipócrita? A palavra hipócrita significa ator no grego. Jesus estava dizendo, vocês cobram da sociedade para jejuar, mas não jejuam. Vocês cobram deles para orar, mas a sua oração é hipócrita só na praça. Mas o reino de Deus é o contrário, a oração não é na praça, é no quarto. Porque na hipocrisia da religiosidade eu preciso mostrar para você o tanto que eu conheço, o tanto que eu oro e o tanto que eu venho na igreja. No reino de Deus ele diz, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai em secreto te ouvirá. A religiosidade se preocupa com aquilo que os outros vão pensar de mim. O cristianismo se preocupa com o que Deus vai pensar de você. Grite bem alto, o reino de Deus. Será que o reino de Deus, a nossa prioridade é cuidar de tudo isso que eu estou falando? Porque ficou mais difícil. Eu estou quase desviando depois disso aqui. Não é fácil. Não é, grite bem alto, não é fácil. Mais alto, não é fácil. Grite bem alto, reino de Deus. Mais alto, reino de Deus. De 40 parábolas que Jesus disse, essa é a menor parábola que Jesus fala. E sabe, desculpa a minha sinceridade que eu vou dizer, eu não posso usar outra palavra, que eu estou procurando o meu cérebro outra palavra, mas eu vou usar a palavra que está mais sincera dentro de mim. Quando eu li a primeira vez, eu senti raiva. Eu me senti chateado.
Porque em todas as parábolas que Jesus fala, ele fala e explica. E na menor parábola, ele deveria explicar. Aí ele vem e diz: o reino de Deus é como um fermento, como uma mulher que pega 3 medidas e coloca na massa. Chega, acabou. Como assim, cara? Eu não entendi. Eu não vou dizer que entendi, não entendi. Como assim, Senhor? O Senhor vai pegar uma coisa que no contexto judaico é muito ruim. Olha para cá. A Bíblia diz em Gênesis que quando os anjos aparecem a Abraão, ele oferece uma oferta com pães, sem? Quando o povo de Israel vai sair do Egito, depois de 430 anos, o Senhor disse para eles comemorar Páscoa, e o pão era sem? Levítico capítulo 2, o texto diz que das 5 ofertas, uma era oferta de manjar, e não poderia receber? Fermento na Bíblia está associado com aquilo que leveda, que não presta. Tanto que Jesus diz, vai dizer assim: cuidado com o fermento dos fariseus. Em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 a 9, Paulo vai dizer bem assim: ei, o vosso pão possa ser sem fermento, como os ascos da sinceridade e da verdade. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo de número 5, verso 9, diz: o fermento é o símbolo da religiosidade. Aí vem Jesus e diz: o reino de Deus é como fermento. Eu não consigo entender, porque até agora fermento não prestava, agora presta. Não pode colocar na oferta, mas agora é reino de Deus. Não pode usar nisso, mas é reino de Deus. Jesus disse que os fariseus têm fermento. O fermento é símbolo da prostituição. E vem Jesus e diz: ó, o reino de Deus é como fermento. Quando uma mulher pega e coloca dentro. Você não deu glória agora de pé. Sabe por que Jesus disse que o reino de Deus é como fermento? Porque enquanto o fermento está na mão do homem, não presta para nada. Sabe por que ele disse que o reino de Deus é como fermento? Ele está dizendo: na sua mão não presta para nada, na sua mão não tem poder, na tua mão só faz levedar, só faz inchar. Mas quando eu coloco a minha mão, só vira reino de Deus porque ele colocou na mão. Estou liberando essa palavra. Só vira santo porque ele colocou a mão. Só vira curado porque ele colocou a mão. Só se torna santificado porque ele colocou a mão. Existem pessoas que me ouvem aqui, adolescentes e jovens, que eram na mão dos homens o que não prestava, mas na mão dele vai se tornar alguém de valor, de honra. Levante as duas mãos para o alto, por favor. O mais alto que você pode. Levante a mão e escute. Eu estava pregando na sede do Belém, Curitiba, e eu disse num culto como esse: levante a mão e glorifique. Aí um obreiro do culto disse assim: eu levanto se eu quiser. Eu sou muito calmo, irmão. Sou muito calmo. Eu escutei aqui, eu disse: ô desgraçado, sabe qual é o problema seu? É que o senhor está no púlpito e não leu a Bíblia ainda. Ele disse: mas a Bíblia diz para levantar a mão. Disse, Salmo 134: levantai as vossas mãos no santuário, bendizei ao meu nome, porque eu te abençoo desde Sião. Levante as suas mãos, feche os olhos, abra a boca. Você não está ajudando o pregador a pregar, você está glorificando a Jesus, adorando Jesus. Quando você estende as mãos, você está dizendo: eu estou me rendendo à tua santidade, eu estou me rendendo ao teu poder, Senhor, a ti glória, a ti honra. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, glória àquele que pegou o fermento e disse: na mão do homem não prestava, mas na minha mão eu vou fazer um médico, vou fazer um pastor, vou fazer um evangelista, vou fazer um profeta. Eu sou Deus.
Quem não conhece o reino quer colocar Deus dentro de um aquário religioso. Eu disse que a maior briga de Jesus durante seu ministério era contra demônios ou os fariseus? Sabe por quê? Porque todo indivíduo religioso acha que o reino é comandado por ele. Mas quando a gente entra no reino, a gente percebe que tudo acontece pela ordem dele. A Bíblia diz em Lucas capítulo 13, Jesus entra numa sinagoga. Entra numa? O texto diz que quando ele entra é Shabbat Shalom, é sábado. O decálogo mosaico, mitzvot em hebraico, o mandamento, tinha 613 leis. O Shabbat Shalom é importante, ele entra. Quando ele entra, o texto diz, e havia uma mulher que andava 18 anos encurvada. O que tinha nas costas dela? O que tinha? Um demônio, um espírito de enfermidade. Pergunta por quê? Porque quem conhece só de religiosidade se acostuma a congregar com demônios. Mas quando o reino de Deus entra no ambiente religioso, e o ambiente religioso não é a igreja que eu pastoreio, nem a igreja do pastor Domingos. A igreja, ele está dizendo o sistema mental que você vive. Sabe por quê? Porque a gente quer colocar Deus dentro do nosso sistema. Aí o texto diz que Jesus olha para ela e diz assim: vem aqui, filha. Lá vem ela. O texto diz assim: e colocando as mãos sobre ela, ela endireitou. Sabe por quê? Porque a religiosidade faz pessoas andarem curvadas. O reino de Deus faz as pessoas andarem eretas. A religiosidade faz as pessoas olharem para o chão, querer fama, querer dinheiro. Mas quando o reino de Deus se manifesta, a gente levanta os olhos e diz: eu quero aquilo que vem do alto, aquilo que vem do céu. Buscai primeiramente o reino de Deus, e estas coisas vos serão. Cabra nossa, essa mulher está há 18 anos dentro da sinagoga, endemoniada. O príncipe da sinagoga, o principal da sinagoga, quando visse aquela cena, o que ele deveria fazer? Fazer o quê? Não, ele vendo a cena que aquela mulher, 18 anos, estava endemoniada, com um problema, ele vendo aquela cena, ele deveria assim: ô glória. Em hebraico ele deveria assim: Baruch Hashem, bendito seja o nome. Mas ao invés dele adorar, ele dizia assim: não, mas não pode hoje. Jesus olhou para ele e disse: não pode hoje. Jesus disse: por quê? 6 dias é mister para curá-lo. Pode curar no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, até 17 horas e 59 minutos. Entretanto, a partir das 18 horas, no Shabbat Shalom, ela não pode ser curada. Aí Jesus enche a boca, porque quando o reino de Deus abre a boca, seguro que vem. Jesus abre a boca e diz bem assim: hipócrita, você no dia do sábado desprende da manjedoura o boi e o jumento. Eu vim libertar essa filha de Abraão. Eu vim libertar essa filha de Abraão. Eu tenho uma mensagem nessa sexta-feira. Há um tempo de libertação através do reino de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a sua história, pelo poder do nome de Jesus. Quem não conhece o reino valoriza mais seu carro, seu cachorro, seu culto, sua casa do que as pessoas. Jesus está dizendo: quem conhece o reino sabe que isso que você conquistou é legal, mas vai ficar. Mas as pessoas podem entrar no reino de Deus. A mais brilhante poetisa que essa terra brasileira já teve chamava-se Cecília Meirelles. Ela nasceu no Rio de Janeiro em 1900. Um dos mais brilhantes poemas pensado por mim essa noite é no poema que ela diz que coisas você usa, pessoas você ama. Eu estou falando de alguém que nasceu em 1900. Será que se ela vivesse hoje, ela diria bem assim: esse poema é tão atual? Porque a gente acredita que reino de Deus é ter e reino de Deus é ser. Aleluia! Não é o que você tem, é o que você é. Vou falar de novo: não é o que você tem, é o que você é.
O que eu sou, pastor? Nova criatura do Espírito Santo. O que eu sou? Santificado pelo sangue dele. Estou liberando essa palavra, você dá glória. O que eu sou? Servo dele. O que eu sou? Verdadeiro adorador. O que eu sou? Cidadão do céu. O que eu sou? Vocacionado para o ministério. Eu gosto da expressão de William Black, um dos mais brilhantes teólogos, historiador escocês. Ele vai dizer, por que Jesus fala que o reino de Deus é como fermento? E eu gosto da expressão de Parker. Ele diz assim, o reino de Deus é como fermento, porque o que Jesus está ensinando é o processo, a levadura. Ele está dizendo, todo fermento, para viver um processo na massa, ele não pode ser colocado em cima da massa, ele tem que ser colocado dentro da massa. Glória a Deus. Enquanto o reino de Deus estiver por fora, eu falo dele, mas não vivo ele. William Barclay está dizendo assim, se eu quiser viver o reino de Deus, eu tenho que abrir a massa. Vou falar de novo, ele está dizendo assim, se eu quiser receber o reino de Deus, eu tenho que abrir a massa. Pastor, o que é abrir a massa? Abrir o coração, abrir a alma e deixa ele colocar o reino de Deus dentro. Um dia os discípulos vão perguntar para Jesus, aonde está o reino de Deus? Abre comigo, Lucas 17. Abre a Bíblia. Lucas 17. Capítulo 17, verso 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão indo aqui ou indo ali. Ele está dizendo, o reino de Deus não é o que você veste, o reino de Deus não é o que você calça, porque o reino de Deus não te julga pela aparência. Aí ele diz, dirão o reino de Deus, ele ali, ele aqui. De falar uma coisa com força. Ele está dizendo, para de viver no movimento, para de mudar de igreja. Se aparece um movimento novo, você sai daqui e vai para lá. Aí daqui a pouco aparece outro movimento, você está lá. O texto está dizendo, o reino de Deus não é um movimento, o reino de Deus é uma instituição. Aleluia, aleluia. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Ele está dizendo, o reino de Deus não é aparência. Vocês dirão, ei, o reino de Deus, ele ali, ele aqui. E ele dirá, eis que o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós, está dentro de vós. Por que dentro de vós? Porque a igreja é a massa. E Jesus é a mulher que abre a massa e coloca o reino de Deus. Eu gosto da expressão de São Jerônimo. Você sabe que Jerônimo foi o mais brilhante e importante. Essa versão que você tem na mão aí, que lê, é da Vulgata Latina. E você só tem essa versão em língua portuguesa por causa de Jerônimo. Você sabe que do latim vem o português, vem o italiano e vem o espanhol. Sabe o que Jerônimo vai dizer sobre esse texto? Ele vai dizer assim, por que Jesus disse que o reino de Deus é como o fermento que uma mulher pega 3 medidas e coloca na massa? Pergunta para mim, por quê? Porque ele diz assim, o reino de Deus não pode estar só no seu corpo. O reino de Deus está no seu corpo, alma, espírito. É o que diz em Hebreus, ele vai santificar em tudo, no seu corpo, alma, espírito. Meu Deus. Olha para cá. Quando Jesus está falando em parábolas, eu termino agora, olha sério.
Quando ele está falando em parábolas, ele está usando a capacidade de ser onipresente. Esse ensino não é só local, atual. Veja que o texto que você leu comigo, ele falava em parábolas trazendo à memória a criação, sim ou não? Mas quando ele fala, ele traz a memória a criação, traz o presente, perdão, e ele vai projetar o futuro. Por quê? Porque ele fala para judeus, e judeus diz: fermento não serve para nada, mas na mão dele vira rei. Nós não somos judeus, então fermento para nós é uma coisa boa, sim ou não? 1849 aparece um químico francês chamado Louis Pasteur. Ele é o cara que vai criar pasteurização. É ele que vai descobrir o processo do fermento químico e biológico. Eu gosto disso, porque o que Jesus está falando não é de fermento químico, é fermento biológico. E Louis Pasteur vai dizer bem assim: como é o processo do fermento biológico? A olho nu não se sabe como o processo de fermentação acontece, mas o Louis Pasteur, em 1849, vai descobrir que o fermento dentro da massa, a olho nu não se sabe, mas através de microscópios, existem micro-organismos que despertam e começam a criar uma combustão, que a grau ponto a massa começa a crescer. Pastor, onde o senhor quer chegar com isso? Simples. Jesus está dizendo para vocês, judeus, fermento não presta, mas lá no século 21 eles vão entender que o fermento representa aquilo que trabalha no silêncio. E 2, você não está vendo, mas existe vida dentro de você. Você não está percebendo, mas tem vida dentro de você. Eu sou padeiro, fiz curso de panificação. Sabe qual é o primeiro processo que a gente aprende para fazer pão? Massa. A gente bate toda a massa, e depois que bate a massa, a gente precisa levar a massa para quê? Para o quê? Para que descansar? Então a gente só cresce quando a gente descansa. Por isso que você anda crescendo pouco, porque você quer fazer aquilo que não é para fazer. É tempo de parar de pregar, sentar para ouvir, mas você quer fazer, aí não cresce. É tempo de parar de cantar um pouco, sentar para ouvir, mas você quer cantar. É tempo de parar de tocar, sentar para ouvir, ser ministrado, mas você quer continuar. Por quê? Porque toda vez que Deus te coloca de canto um pouquinho, não é para te matar, é para te fazer crescer. Me colocaram de escanteio, foi Deus que colocou você para crescer. Não me dão mais oportunidade, foi Deus que colocou você no canto para crescer. Não entendeu nada? Grite bem alto: Espírito Santo, implanta o teu reino sobre nós. Eu termino dizendo que se o reino de Deus não for implantado urgentemente dentro de nós, só seremos religiosos. E o maior resultado do reino de Deus é a primícia do amor. Fique em pé. Glórias a Deus, aleluia. Não transite, eu não terminei o sermão, só fique em pé. Olhe para cá. O reino de Deus não é comida e nem 2 horas de culto é o quê? Vamos lá, 2 horas de culto é o quê? Comida e bebida. Porque a gente vai para fazer o quê? Festa. Sim ou não? Entretanto, depois que a gente faz a celebração do culto de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, 4 horas, lá na África é 5 horas de culto. Quando nós saímos do culto, nós vamos cumprir o reino de Deus com justiça e alegria no Senhor. Porque aqui dentro não dá. Porque eu não vivo aqui dentro. Socialmente eu não vivo aqui, eu vivo lá fora. Aqui dentro não precisa de reino, aqui se ensina sobre o reino. Aqui eu recebo instrução sobre o reino. Você que foi militar sabe do que eu estou falando. No quartel em guerra você aprende sobre guerra. A igreja é um quartel general. Aonde não tem guerra você aprende sobre guerra. Porque quando você sai do quartel, você sai para a guerra. Grite bem alto: o reino de Deus precisa revelar o amor. Olha para cá. Ele tinha 17 anos de idade. Quantos anos? O nome dele era Gandhi, conhecido popularmente pelos pais Menino Gandhi. Ele saiu da Índia
foi estudar em Londres, foi estudar direito. O menino Gandhi veio de uma família indiana pobre, mas com grandes sonhos. Ele vai cursar o direito em Londres, e quando ele chega em Londres, no seu último semestre, ele estava desprovido de dinheiro, desprovido de tudo, a grau ponto que ele foi em uma igreja metodista. Aquela noite era uma noite fria, tenebrosa em Londres. Ele não tinha lugar para se hospedar, para dormir. Ele sentou no último banco daquela igreja, com um banco de madeira. Ouviu o sermão do pastor, viu toda a liturgia do culto. Quando ele acaba, ele procura o pastor e disse: reverendo, eu sou de outro país, sou estudante, estou sem dinheiro para me hospedar. Será que eu não poderia dormir dentro da igreja hoje? Sabe que o pastor, cheio do reino de Deus, disse: não posso. Mesmo assim, o jovem Gandhi procurou o diácono da porta, o qual o recebeu na hora do culto. Mas havia acabado o culto. Na hora do culto todo mundo ri, depois do culto todo mundo fica cara de pitbull. O jovem Gandhi disse assim: será que eu não posso dormir pelo menos nesse puxadinho? A igreja em Londres que Gandhi entrou, havia um recuo, um portão, e havia cobertura. Gandhi disse: já que o pastor não me permitiu dormir dentro, será que eu não posso dormir nesse culto? Se aqui fora, porque eu posso morrer de hipotermia. O diácono disse: eu não posso te deixar nem dentro nem fora, eu preciso fechar a igreja. Biografia de Gandhi, vai ler que você vai entender isso. Ele diz que ouviu o portão se fechar. Aquela noite para Gandhi foi a pior das noites que ele teve. Ele disse que teve quase uma hipotermia e morreu, mas ele conseguiu acordar, voltou para a escola, conseguiu outros lugares para se hospedar, terminou o direito em Londres, voltou para a Índia, se tornou a maior autoridade do hinduísmo, chamado Mahatma Gandhi. Um dia um repórter perguntou para ele: Gandhi, me explique sobre Jesus. Ele disse: Jesus, um dos homens mais brilhantes que viveu nessa terra. Gandhi continua dizendo: se todos os livros de todas as religiões fossem perdidas, e o sermão da montanha dito por esse homem fosse achado, nós não teríamos perdido nada. O repórter perguntou: e sobre os cristãos? Ele disse: quem? Os que dizem que amam, mas não amam? E Gandhi contou essa história para a repórter. Olha para cá. Você sabe quem foi Billy Graham? Morreu aos 98 anos de idade, quase 3 milhões de almas. É possível nós tivéssemos perdido o segundo Billy Graham para o hinduísmo. Sabe por quê? Porque a gente fala sobre reino e não vive sobre reino. Pregar o que eu acabei de fazer aqui, pastora Cleide, é a coisa mais fácil. Eu estudei, eu tenho um oratório. Ensinar é fácil. Eu tenho vocação para isso. O que é difícil é depois daquilo. O que eu vou fazer depois desse sermão? Eu disse que o meu sermão hoje seria o quê? Doutrina. Põe as duas mãos no coração. Feche os seus olhos. Feche os olhos, põe a mão no coração, e eu já estou caminhando para o final. Me escute. Você que hoje, jovem, adolescente, adulto, idoso, não importa, que ouviu essa palavra, que precisa hoje reconciliar ou aceitar Jesus. A graça está com a porta aberta para você. Eu queria te convidar, você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar, a sair do seu lugar e vir até a frente. Eu queria orar por você. Ninguém está olhando, feche os olhos. Eu queria que você tomasse uma atitude. Tem coragem? Você não será um Gandhi cuspido pela igreja. Você será um profeta abraçado pela graça. Tem coragem de sair do seu lugar e vir até a frente? Isso, meu filho, vem. Pode. Isso, minha filha, vem. Continue de olhos fechados, só vá orando, glorificando. Venha, minha filha. Venha. Isso, minha filha, venha também. Isso. Alguém da galeria, vá descendo. Isso, vem, encoste perto de mim. Fique perto de mim. Aleluia. Que o Espírito Santo esprema os teus pés, em nome de Jesus, para que você viva algo grande. Isso, venha, meu filho, pro altar. Isso mesmo. Aqui é teu lugar. Se acostume com esse lugar. Isso, meu filho, venha para cá.
Se acostume que esse lugar é teu lugar mesmo. O lugar é o altar. Isso, venha, minha filha. Venha. Isso. Deixa ela passar, por favor. Deixa esse rapaz passar. Deixa as pessoas chegarem até o altar. Uremacancho rebaraçaio perimixabaracandaragaia. O reino de Deus é como o fermento que é introduzido em uma massa. Vem, estou lhe esperando aí. Eu ainda, dentro do meu tempo que foi me franqueado, eu ainda tenho 5 minutos. Então vou lhe esperar, vou investir. Pastor, mas já tem muito. Tem muito, irmão. O reino de Deus está pronto para receber tanto que ele puder. Aleluia. Aleluia. Isso. Deixa essa moça vir também. Aleluia. Eu não sei se você vai entender o apelo que eu vou fazer agora. Porque esse segundo apelo é de coragem. Isso, minha filha, chegue perto. Pastor, por que tem alguns jovens com a camiseta do grupo aqui na frente? Irmão, até os meus 16 anos eu era da igreja, mas estava desviado dentro dela. Um dia, pastor José Satiro pregando na Umandevá, no setor 2. Eu tinha 16 anos de idade. Ele disse: hoje Deus vai encher jovens do Espírito Santo. Naquele dia Deus marcou minha juventude. Até aquele dia eu era um desviado dentro da igreja. Eu nunca bebi. Mas você não precisa beber para desviar. É só ficar fora do reino, você já é um desviado. Pastor, qual é o apelo? Tem coragem de tirar a máscara e tirar a fantasia e sair daí e vir para o altar? Porque a partir de hoje Deus vai mudar a tua história. A partir de hoje Deus vai fazer um reboliço dentro de você. Tem coragem? Tem coragem? Porque eu sou o primeiro, eu já estou aqui. Estou tirando minha máscara e minha fantasia. Porque eu preciso viver o reino de Deus manifesto dentro de mim. Sai do teu lugar. Vem. Aí na galeria também desce. Fica relutando não. Pastor, mas Deus sabe o que eu preciso. Deus sabia também que o cego de Jericó precisava. Mas ele perguntou: o que queres que eu te faça? Cristianismo é atitude. Quando eu não tomo atitude, nada muda. Vem. Pode vir. Pode, isso, meu filho. Isso aí. Para entrar no reino de Deus tem que ter coragem de tirar máscara e fantasia. Viver numa sinagoga é mais fácil. Viver no reino de Deus é mais difícil. Isso, pode vir. Encoste mais vocês aqui no altar. Dê um passinho para dentro. Encoste perto aqui de mim. Isso. Esse povo chegar mais. Isso. Isso. Quantos creem na palavra de Deus? Vou perguntar de novo. Quantos creem na palavra de Deus? É poderosa, não? Sim ou não? É poderosa. Olhe para mim, vocês jovens que estão aqui, adolescentes. Olhe nos meus olhos. Eu fui pastor aos 18 anos de idade. Dia 30 de abril agora, desse ano que entra, eu vou fazer 18 anos de pastoreio. Eu casei com aquela mulher bonita, aquela loira bonita ali. Eu conheci ela, eu tinha 19 anos de idade. Ela disse: eu quero namorar com você. Eu disse: eu vou orar. Hoje a gente tem 3 filhos. A Ágata de 12, Manu de 6 e o Davi, o profeta, de 10 meses. 11, né? 11. É quando passa de 2 vai perdendo as contas. Pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso? Eu tenho dislexia. Você sabe o que é dislexia? Quem é que sabe o que é dislexia? O que é dislexia? Não. Labirintite. Isso. É isso. Quase. Quando você bagunça as informações. Dislexia é quando você tem dificuldade de interpretar texto e troca letras. Eu tenho dislexia nível hard. Significa que aos olhos humanos nem pregar eu poderia estar pregando, porque um dislexo tem dificuldade de interpretação de texto. Aleluia! Eu já escrevi 6 livros ano que
que entra agora, eu vou lançar a primeira obra teológica com 400 páginas. Um dislexo. Aleluia. Você sabe onde eu nasci? Eu nasci no interior do lugar tão distante. Lá nem português fala, é latim, está colonizando lá ainda. Mas Deus decidiu me tirar, Deus decidiu me dar oportunidades. Eu fiz o bacharel, eu fiz o pós em ciência da religião, eu fiz o mestrado em sociologia religiosa. Hoje eu faço mais um pós na PUC. Pastor, quem que é banco? Quem é seu padrinho? Um dia eu entreguei minha vida para o reino, e Ele abriu todas as portas do reino para mim. Minha oração essa noite sobre vocês é que a partir de hoje Deus vai abrir todas as portas do reino para você. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, no nome que está acima de todos os